Mumu Invencível capítulo 104 ao 108. O segredo por trás da placa de jade. Mumu. Mui. Duas placas de jade com dois nomes escritos. Jin-Yuki e Moilva. Que viram isso. Ficaram chocados. Seu choque foi porque eles tinham sido mostrados essas placas sem explicação e a implicação de que Mumu estava de alguma forma relacionado com as pistas de Aria. O que é isso? Moilva perguntou, olhando para a placa de jade na mão de Mumu. A placa com Mumu escrita nela é algo que eu tinha desde criança. E a com Mui estava com Kang Mui. Você roubou isso do veterano Kang Mui. Você não disse que ele estava tentando te matar mais cedo e que ele é o verdadeiro culpado pela morte do estudante? Sim. Então por que ele teve isso? Moilva olhou para ambas as placas. Isso foi evidência demais para chamar de coincidência. A única diferença entre os dois eram as letras gravadas neles. Mumu. Você descobriu algo do Sr. Kang Mui? Ainda não. Bem. Moilva não podia dizer mais nada. O padrão de escrita em ambas as placas era simplesmente muito semelhante. Jin-Yuki então perguntou a Mumu. Pai lhe deu isso quando você era criança? Não. Ouvi dizer que estava no meu pescoço desde que ele me pegou. O que o pai disse? Que meus pais biológicos devem ter me dado isso. Com as palavras de Mumu. A expressão de Jin-Yuki ficou rígida. E ele gemeu. Aria ainda estava em um sono profundo. E ninguém sabia quando ele iria acordar. E tudo isso por causa da placa. O silêncio caiu quando Jin-Yuki falou novamente. Você acha que seus pais biológicos têm algo a ver com os criminosos por trás do incidente da academia? Mumu não soube responder. Mesmo que ele quisesse negar. Todas as evidências apontavam claramente para uma resposta positiva. Então ele estava preocupado com isso. Ele podia entender os sentimentos de Mumu. Deve ser confuso ser arrastado para tal situação de repente. Além disso, isso não era algo que pudesse ser simplesmente descartado. Ele poderia ter sido empurrado para esse grupo, independentemente de sua vontade. E, dependendo dos segredos por trás da placa, isso faria uma enorme diferença no pensamento de Mumu. Alguém mais sabe sobre a placa de jade? Moilva perguntou a Mumu, que pensou sobre isso por um momento antes de responder. Ari-1. O Sr. Kang Mui e o Mestre Baek Won-ji viram. E nós também estamos incluídos naqueles que viram. Enquanto ela suspirava, Jin-Yuki perguntou. Por quê? O que você quer dizer com o porquê? Se muita gente souber disso, Mumu vai acabar empurrado para um canto por nada. Certo. Isso é muito ruim. Então, tanto as partes envolvidas no incêndio criminoso quanto um professor da academia viram. Ah! Jin-Yuki suspirou com aquelas palavras. Esta foi definitivamente uma situação ruim. E mesmo que não tenha sido intencional, esconder essa foi a jogada certa no momento. Nossa! Mas isso é incrível. Ué! O que é? Moilva clicou a língua na pergunta de Mumu e disse. Eu achava que histórias secretas de origem de nascimento só saem em livros. Acho que não. Senhorita! Jin-Yuki gritou com ela. Mumu foi quem foi forçado a participar do que aconteceu. E ele não gostou de como ela disse isso abertamente. Não quis considerar isso de uma maneira ruim. E se é um problema para Mumu? Então é um problema para todos nós. Nós? Sim. Não estamos todos juntos.
Diante das palavras de Moyuva, Jin Yuki olhou para ela. Os outros não viam. Mas ela estava falando assim com o irmão dele na cabeça. Né? Bem. Mesmo que essa fosse sua verdadeira intenção. Jin Yuki suspirou. Este é um assunto sério para Mumu. Certo. Mas, primeiro, é um problema que temos que nos acalmar e pensar. Você tem razão. Mas como fazer? Os pensamentos de Mumu são importantes para isso. Ué. Certo. Mumu. A pergunta de Moyuva. Mumu inclinou a cabeça. Meus pensamentos. Certo. O seu. Mumu então respondeu às suas palavras com uma pergunta. E se eu tivesse uma relação próxima com as pessoas que tentaram matar os alunos? Essa é a sua maior preocupação agora? Sim. Na situação atual, há uma grande chance de você ser puxado. Eu vejo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Se você tiver certeza de que seu nascimento está ligado a essas pessoas, você quer estar com elas? Mumu franziu a testa para a pergunta e balançou a cabeça. Ele não podia tomar o partido daqueles que tentavam prejudicar seus colegas. Não gosto deles. Não importa. Mas e se eles tiverem a razão certa para isso? Razão. Certo. Acho que esse tipo de ação precisa ter um motivo. Claro. Sempre haverá uma exceção onde há que só gostam de prejudicar e assediar os outros porque gostam. Mas, e se eles tiverem razões e uma causa para isso? Jin Yuki não concordou com suas palavras e disse. Mesmo que haja uma razão ou causa por trás disso, matar pessoas não pode ser justificado. Sério. Você é teimoso. Não é que eu seja teimoso. Mas porque há uma linha tênue entre o certo e o errado. Foi o que eu disse. Historicamente, alguns reinos lutam entre si. Invadem ou matam pessoas. Um reino leva todo o dano. E as vítimas sofrem. Aqueles que se sentirem injustiçados tentarão se vingar no futuro. Então você chamaria isso de errado? Não é vingança. O que é errado? Mas, então vamos colocar assim. A nação invadida havia perdido todos os anciãos envolvidos na guerra. Por vingança. Eles retaliam matando os anciãos do outro reino da mesma maneira. Isso seria considerado justo até agora porque sua vingança era equivalente. Mas depois, eles voltam e matam os jovens. Assim como não querem que o ciclo de vingança volte. Isso está errado. Jin Yuki ficou sem palavras com isso. Era porque ele conseguia entender o que ela queria dizer. Em tal relação, havia razão para agir. No final, era impossível saber qual lado estava certo ou errado. Isso não é uma questão de certo ou errado. Não acho que suas palavras estejam erradas. Há verdade no que a senhorita disse. Concordo que meus pensamentos foram superficiais. Jin Yuki agora via Moyuva de forma diferente. Ao contrário de outras mulheres. Ela tinha um lado mais profundo que buscava justiça ao lado de seus truques inteligentes. É uma diferença de opinião. Um tipo diferente de percepção. De qualquer forma, o que estou tentando dizer é se seu nascimento tem algo a ver com eles e eles alegam ter uma causa para fazer isso. O que você vai fazer? Eu. Mumu não soube responder de imediato. Moyuva olhou para Jin Yuki e disse. Foi isso que eu quis dizer. Jin Yuki sentiu-se frustrado com aquelas palavras porque estava correta. Os métodos usados no incidente incendiário foram semelhantes a como as seitas pertencentes às forças do mal agiram.
O colapso da hegemonia dominante há 17 anos também levou à perda de muitas vidas nas fossas do mal. Ele chegou a ouvir rumores de que crianças inocentes foram mortas para eliminar qualquer potencial de vingança. E se os pais de Mumu fossem um deles? Se o nascimento de Mumu tivesse algo a ver com eles? Eles seriam inimigos. Se assim fosse, não haveria razão para criticar Mumu, mesmo que ele se juntasse a eles. Como disse Muilva, esta era uma relação complicada. Mas, se isso acontecer, todas as outras seitas considerarão Mumu seu inimigo. Então seria o pior cenário. Seria uma situação cruel para Mumu, seus pais biológicos e até mesmo para a família de Jin Yuki. O que eu faço? Se for esse o caso. Jin Yuki se sentiu complicado. Ele pensou que isso era apenas mais uma questão simples para Mumu. Mas ouvindo as palavras de Muilva, ele não conseguia pensar nisso assim. Se Mumu tem seus próprios motivos e entende isso, então eu tenho que lutar contra Mumu no futuro. Esse pensamento não caiu bem com ele. Foi Jin Yuki quem considerou Mumu como seu irmão. No entanto, era difícil julgar qual seria a escolha correta se esse irmão dele se tornasse um inimigo. Ele nunca pensou profundamente sobre o relacionamento deles. Mas ao pensar mais fundo, ele não conseguia pensar no que era certo ou errado. O que o Eun faria? O que o pai faria? Baki. Por um momento, parecia que Jin Yuki foi atingido por um martelo. Pai. Seu pai. E o Yupkyun. O homem que foi injustamente enquadrado e foi para o exílio. Todos no mundo pensavam em seu pai como um pecador até que seu irmão, e o Jin Sung, limpou seu nome. Mesmo que meu pai tivesse realmente pecado e todos no mundo fossem seus inimigos, não deveríamos estar agindo assim. Foi o que seu irmão lhe disse. Pensando nisso, o coração de Jin Yuki se aqueceu. Certo ou errado não era necessário. Por que estou obcecado com isso? Tá. Jin Yuki agarrou a mão de Mumu. Mumu. O que? Quem você é não importa. Também não importa a escolha que você fizer. O que você está dizendo? Você é meu irmão. E eu respeito a sua decisão. Mesmo que você seja parente deles e queira se juntar a eles, continuarei acreditando em você. Jin Yuki. Hyun também e pai também. Até a mãe vai fazer o mesmo. Todos nós vamos apoiá-lo até o fim. Mesmo que o mundo se transforme em nosso inimigo, ainda somos uma família. Você nunca está sozinho. Era uma voz firme. Os olhos de Mumu ficaram vermelhos depois de ver a confiança sem fundo que Jin Yuki tinha nele. Sério? Sim. Eu prometo. Mumu percebeu que seu peito estava pesado. Ele agora sabia por que se sentia mal depois de descobrir a verdade por trás da placa de Jade. Foi porque ele foi pego com a sensação sinistra de estar separado de seu povo querido. Apertar. Mumu segurou a mão de Jin Yuki. Obrigado. Você e nossa família são importantes para mim também. Os dois confirmaram o carinho e a confiança. Mumu sentiu-se grato por isso. E Jin Yuki disse: Mas. Sei que me sinto bem. Mas segure minha mão com delicadeza. A mão que estava sendo apertada tremia de dor. Nisso, Mumu soltou a mão. Está tudo bem. Sim. Bem. Não se preocupe. Eu estarei com você.
Não importa qual seja o seu segredo de nascimento. E nossa família não tem nenhuma relação com as forças do mal ou com as seitas da justiça. Ah! Nossa família é a mesma. Moilva interveio com essas palavras enquanto os olhos de Jin Yuki brilhavam. Na verdade, ela era membro da família de um oficial imperial. Então ela não era parente de pessoas de artes marciais. Talvez isso também tenha sido uma sorte para Mumu. Ilva. Obrigado. Se você é grato a mim, seja grato a vida toda. Sim. Mumu sorriu amplamente. De qualquer forma, precisamos parar de confirmar nossa confiança e elaborar medidas para lidar com isso. Medidas. Certo. Ainda não descobrimos que relação existe aqui. Certo. Não é importante saber disso. Não sei como as coisas mudariam se seu segredo de nascimento viesse à tona. Mas realmente é algo que precisa ser conhecido. Jin Yuki concordou com as palavras de Moilva. A senhorita Mo tem razão. Só você ou nós podemos elaborar um plano para lidar com a situação. Tudo bem. Moilva então fez um pedido sério a Mumu. Mumu. Decidam-se. Decidam-se. Se seu nascimento tem algo a ver com eles e eles têm uma razão, então todos serão seus inimigos. Independentemente de sua vontade ou decisão. Mumu sorriu com aquelas palavras. Você está sorrindo agora. Está tudo bem. O que é bom? Bem. Ilva e Jin Yuki acreditam em mim. Então está tudo bem. Olha aqui. Mesmo que disséssemos isso, não é assustador ter inimigos. Não. Não é assustador. Mumu levantou o peito e cerrou o punho. Apertar. Ele então disse casualmente. Eu só tenho que ser mais assustador do que os inimigos. Os rostos de Jin Yuki e Moilva ostentavam caras idênticas. Que tipo de ideia era essa? Estrondo. Os músculos do corpo de Mumu ficaram acinzentados. E o vapor começou a sair dele. Ah! Moilva enfiou a língua para fora. Pois não conseguia se acostumar com Mumu nesse estado. Ela lembrou que as faixas ao redor de seus pulsos e tornozelos eram o que controlava. Então o que acontece se pelo menos um fosse retirado? A forma atual de Mumu parecia longe de ser humana. Sua aparência parecia quase como um guardião protegendo o Buda. Moilva balançou a cabeça novamente. Isso não era importante agora. Você encontrou? Mumu balançou a cabeça. Não. Eu não conseguia ver nada. Se você pular tão alto, você pode realmente ver os arredores. Sim. Diante da resposta de Mumu, Moilva olhou desconfiado para ele. Eles estavam tentando encontrar Ryun e Jamukyun. E Mumu havia dito que esse caminho seria mais rápido. Ele estava demonstrando isso enquanto ela perguntava como isso seria possível. Ele realmente pula alto. Ele é mesmo. Além do bom senso. No entanto, se ele puder pular tão alto, até mesmo as pessoas pareceriam pontos de lá. Como ele seria capaz de dizer a diferença em seus rostos? Jin Yuki suspirou e disse. É mesmo sensato tentar encontrar alguém naquele breve momento em que você está naquela altura. Senhorita. Prefiro que usemos os pés para encontrá-los. Foi assim que encontrei o veterano Kang Mui. O quê? Quanto mais alto eu vou, mais eu consigo ver.
Parece que ainda não consigo ver o interior dos prédios. Jin-Yuki franziu a testa às palavras de Mumu. Isso era realmente verdade. Bem, Mumu tinha mostrado tantas habilidades irreais. Então suas palavras não podem ser refutadas completamente. Você acha que ele está em um prédio? Sim. Nisso. Jin-Yuki olhou para Moyuva. Há centenas de edifícios na academia. Se eles estão determinados a se esconder, encontrá-los seria quase impossível. Moyuva assentiu concordando. Afinal, Ah-ryun e Jamukyun tentaram matar Ah-ryan. Eles não sabiam se os dois perceberam que Ah-ryan ainda estava vivo. Mas era certo que continuariam a tentar até que ele morresse. Chato. No entanto, não podemos pedir ajuda à academia. Então o vice-diretor. O vice-diretor. Moyuva questionou as palavras de Mumu. Estamos tentando encontrar o segredo por trás da placa de Jade. E você quer envolver o vice-diretor? Você pode confiar nele. Sim. O vice-diretor é uma boa pessoa. Essa era a história quando ele não sabia o segredo do seu nascimento. Com as palavras de Moyuva, Mumu ficou um pouco atrapalhado. Moyuva tinha razão. Por mais que o vice-diretor Danpyo tivesse cuidado de Mumu e o ajudado na academia, ele não tinha ideia do que aconteceria se o segredo por trás do nascimento de Mumu viesse à tona. Certo. A senhorita Mo tem razão. Precisamos ter muito cuidado. Pare de pensar que todo mundo é como a gente ou vai ficar a seu favor. Tudo bem. Jin-Yuki suspirou com as palavras de Mumu. A julgar por sua reação, parecia que Mumu confiava demais no vice-diretor. Mas era mais difícil acreditar no vice-diretor. Ele vem indo contra as seitas heterodoxas há muito tempo. Se o nascimento de Mumu estivesse relacionado às forças do mal, há uma grande chance de ele agir de forma hostil. Por isso, era muito arriscado pedir-lhe ajuda. Moyuva murmurou com uma voz irritada. Ah! Tão chato! Como a academia é muito ampla, será difícil encontrá-la. Então que tal durante o tempo de chamada nominal? Demora muito. Verdade. Ah-ryun também sabia da placa de Jade. Certo. Mas no caminho de volta, talvez ele tenha decidido matar Ah-ryan. Talvez ele nem venha para o dormitório. Se for esse o caso, não temos como. Isso os fez pensar que as pessoas que queriam encontrar já poderiam ter saído da academia. Nesse caso, pegá-los seria difícil. Então, partindo do pressuposto de que eles fugiram da academia, não vai ser isso. Ué. Talvez ainda não tenham saído. Kang Mui também tinha a placa de Jade. Ah. Moyuva olhou para Mumu e disse. Ah-ryun olhou para Mumu e disse que ele é leal ao senhor. Se isso foi um erro devido a adivinhar a identidade da pessoa errada, então Kang Mui deve ser a pessoa real acima deles. E já que pegamos a cabeça deles, eles vão correr. Certo. Jin-Yuki assentiu com suas palavras. Seu cérebro estava se movendo rápido demais. Eles devem estar escondidos no prédio da escola. Certo. Mas quando vemos que a placa de Jade está lá e ele é o senhor, então não pode ser que os pais de Mumu sejam bastante notórios nas forças do mal. Notório.
Não há como a Ryun ter nos tratado com tanta gentileza. A menos que seus pais fossem lutadores muito fortes. Jin Yuki suspirou com as palavras de Moilva. Ele havia pensado na possibilidade. Mas esperava que não fosse assim. Não importa o que acontecesse. Ele jurou ficar ao lado de Mumu e esperava que as coisas corressem bem. Não sei muito sobre. E, ainda assim, é um pouco menos chocante se pudermos pensar sobre essas coisas antes. Seja atencioso com Mumu. Jin Yuki. Você é teimoso demais. Não se trata de cuidar dele. Se seus pais são líderes das forças do mal, com nomes infames, Mumu teria sido abandonado. Você sabe disso, né? Diante das palavras de Jin Yuki, Moilva assentiu com a cabeça. Pois bem, isso é verdade. Não faria sentido para eles abandonar Mumu. Fazer a criança viver no exílio e negligenciá-lo. É estranho. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo em torno de Mumu. Nesse momento, Mumu bateu palmas como se tivesse pensado em algo. O que levou Moilva a perguntar: o que é isso? Tem uma coisa que eu quero tentar. Meus pulsos estão um pouco doloridos. Então posso não ser capaz de dizer muita diferença. O que você está dizendo? Nessa pergunta, Mumu moveu a mão para a faixa em sua mão direita. A Ryun sentou-se, estalando a língua, enquanto olhava para o homem folheando as páginas. Era difícil dizer o que essa pessoa estava pensando. Eles estavam sentados no salão vazio há uma hora. E ele não conseguia descobrir o motivo. Finalmente, a Ryun disse: até quando vamos ficar assim? Até eu achar que é o suficiente. Mas, cala a boca e fica quieto. Merda. O que ele está fazendo? Não deve haver uma resposta adequada. A Ryun clicou sua língua. Havia duas razões pelas quais eles se trancaram aqui. Depois de lidar com aquela criança da seita do distrito inferior, eles constantemente se moviam e paravam aqui. Eles estavam esperando aqui pela única pessoa com quem podiam falar. Aquele que será o senhor. A Ryun tinha pensado que Mumu era o único. Enquanto se moviam, viram Mumu pulando no ar. Até aquela pessoa, que era fria e arrogante, ficou chocada com isso. Movimento do vazio. Parecia muito parecido com isso. A Ryun também ficou chocado. Ele não achava que o senhor seria uma pessoa tão habilidosa. Mas não há razão para perder tempo em um salão vazio para isso. A verdadeira razão pela qual esta pessoa tomou esta decisão foi devido a saber que Kang Mui tinha sido detido. A notícia que se espalhou ao lado dos rumores dizia que Kang Mui foi cúmplice tanto do ato incendiário quanto do enquadramento de Hong Gi-hyun pela morte de um colega. O homem então veio e trouxe a Ryun para este salão fechado. Kang Mui. A Ryun olhou para o homem com olhos desconfiados. Na verdade, ele havia dito isso. Você está fazendo a pergunta errada. A pessoa que lidou diretamente com o discípulo Yang Shun foi aquela que será o senhor. E ele também disse: será que você, quem sabe conhecer outro dono de outra placa de jade? Isso significava:
Kang Mui é o candidato a senhor de que ele estava falando. Combinando o significado de todas as suas palavras, ficou claro que Kang Mui estava no centro de todos os seus planos. Isso significava que havia uma grande chance de que o Vale Branco se curvasse a Kang Mui. Surgiu, então, outra questão. Então, quem foi Mumu? Ele falava como se fosse o único senhor da placa de Jade e complicou tudo. O que é isso? Ele não sabia nada sobre isso. Em vez disso, ele estava se concentrando em outra coisa. Havia uma busca contínua por outros descendentes espiões das 8 famílias do mal na academia. Todo mundo agora estava correndo para tramar algo. Embora isso fosse compreensível nessas condições. Se Kang Mui é o verdadeiro senhor, e o mestre Samuel estava sob ele, ambos serem pegos é a pior situação possível. Eles corriam o risco de serem forçados a se dissolver agora. Alguém tinha que agir. Mas a Ryun achava tudo muito frustrante. Porra! Como você disse. Mumu. Se esse homem é outro dono da placa de Jade, ele não acha que você é o responsável pela causa da morte da pessoa que o seguiu. Se não fossem essas palavras, a Ryun não estaria aqui. Agora ele foi forçado a se esconder com esse homem. Alguém então entrou no salão. Uma pessoa com uniforme de guarda relatou algo sussurrando nos ouvidos do homem. E sua expressão logo mudou. E então seus lábios se transformaram em um sorriso. O que? Ordenou algo ao guarda. Mandou-o embora e voltou a ler o livro. A Ryun levantou-se e aproximou-se do homem enquanto ele dizia: Sente-se. Vamos começar a falar agora. O que você quer dizer? Eu vim falar sobre a placa de Jade. Depois de ouvir as notícias sobre os rumores em torno de Kang Mui, ainda fiquei em silêncio. E daí? Eu preciso saber. Quem é o dono da outra placa de Jade? Diante da pergunta de Ryun, o homem suspirou e fechou o livro que estava lendo. Você quer saber? Também sou membro das 8 famílias do mal. Então eu deveria ter o direito de conhecê-lo. Direitos? Nem todos os membros são iguais. Os olhos de Ryun ficaram duros. Agora parece que você está ignorando minha seita. Ser deixado no escuro fez sentir a necessidade de defender a honra da seita do Vale Branco. Foi naquele momento. O corpo do homem borrou quando ele deixou o livro que estava lendo cair no chão. A Ryun então sentiu um calafrio escorrer por sua espinha. Ele engoliu ao sentir a presença atrás dele. Ele podia sentir a lâmina fria em seu pescoço. Um pequeno puxão e ele morreria ali mesmo. Eles eram todos das mesmas 8 famílias do mal. Mas a diferença em suas habilidades era muito alta. E o homem disse: Quem nocauteou Kang Mui e o colocou em detenção é o outro senhor de quem você falou. Ué. A Ryun ficou chocado. Pouco tempo depois de verem Mumu saltar no ar, Kang Mui foi detido. Então, Mumu o dominou. Preciso confiar em você. A Ryun estava confuso. Até agora. Ficou claro porque esse cara não disse nada. Ele nunca confiou em Ryun. Não. Isso era a prova de que ele estava sendo considerado um inimigo. Você desconfia de mim.
Estou. Você acredita no outro dono da placa de Jade. E tudo que o homem faz é apenas atrapalhar nossos planos. Isso. Enquanto Ryun tentava se mover, o homem empurrou a lâmina para mais perto, fazendo seu sangue fluir. Isso fez com que o rosto de Ryun ficasse pálido. Até. Não sei por que ele é assim. Essa era a verdade. Ryun estava enlouquecendo com as ações de Mumu. Ele só pensava que Mumu estava tentando esconder sua identidade na academia. Mas chegar ao ponto de tirar mais uma placa de Jade do dono mudou tudo. Ele também não sabia o motivo. Você não sabe. O homem bufou. Por que um homem que não conhece isso afirma ser seus membros? Eu não fiz isso. Eu só segui a ordem de seguir a pessoa que segura a placa. Pac. A lâmina foi empurrada para mais perto. Uk. O homem sussurrou. Não vou arrastar isso. Por que você acha que eu fiquei cuidando de você aqui? Eu não sei. E... Não. Não se incomode em pensar. O Vale Branco sempre quis ser o centro das 8 famílias do mal. Mas eles estavam errados. Errado. O homem continuou. Você e o outro dono da placa de Jade cruzaram uma linha que não deveria ter sido ultrapassada. Do que você está falando? Ainda brincando. Mesmo que você concorra ao cargo de senhor. Há uma linha que se tem que seguir por causa do nosso grande esquema. Seu senhor desviou-se dela. Ainda assim. Você quer viver? Os olhos de Ryun arregalaram-se. Competindo pelo cargo de senhor. Então ele não era um dos sangues. O homem de repente virou-se para o salão. E Ryun também. 3 pessoas. Foi então. A porta se abriu e alguém apareceu. Foram Mumu, Jin Yuki e Moilva que entraram. Moilva ficou chocada ao encontrar Jamukyo segurando uma espada na garganta de Ryun. Incrível. Eles não esperavam encontrá-los assim. Ah. Isso era possível. Jamukyo estreitou os olhos. Como você nos encontrou? Ele tinha feito de tudo para esconder sua presença aqui. Ele até apagou qualquer vestígio que pudesse ser encontrado. E Mumu respondeu casualmente. Eu ouvi. Jamukyo franziu a testa. Ouviu. O que ele ouviu? Mumu coçou a cabeça e disse. Quanto tempo você pretende ficar assim? Feche a boca e fique quieto. Você falou isso. Né? Com as palavras de Mumu. Jamukyo ficou chocado junto com Ryun. Essas foram as palavras que os dois falaram momentos antes. Ele ouviu isso. Jamukyo não era do tipo que se abalava com nada. Mas isso estava lhe dando bastante choque. Embora ele não tivesse se movido diretamente. Ele estava constantemente monitorando o movimento de Mumu e dos outros através de outras pessoas. Bobagem. Somente aqueles que alcançaram um alto nível de despertar ou energia interna profunda poderiam desenvolver uma sensibilidade tão extrema. Em seus 5 sentidos. Jamukyo podia ouvir o som a uma pequena distância com concentração suficiente. Mas este era um nível diferente. O espaço entre eles era de mais de 100 metros. Além disso, este não era um espaço aberto, mas dentro de um edifício. Ele era uma pessoa assim. Moilva também parecia desnorteada.
É claro que ele não seria capaz de acreditar nisso. No início, Jin Yuki e ela também disseram que era impossível para Mumu. Mumu então virou o mostrador em ambos os pulsos, o que tornou sua pele preta e permitiu que ele ouvisse a conversa entre a Ryun e Jamukyu. Eles estavam céticos sobre a verdade disso, mas os resultados foram surpreendentemente verdadeiros. Ele é de verdade? Essas eram perguntas frequentemente feitas a Mumu. As habilidades físicas de Mumu ultrapassaram facilmente os limites humanos. Não era apenas sua força, mas também seus sentidos. Jamukyu, incapaz de esconder sua surpresa, conseguiu recuperar a compostura e abriu a boca. Éramos tão próximos, mas não nos apercebemos disso. Mumu e Jin Yuki não conseguiam acreditar. Eles eram líderes do mesmo dormitório, mas não sabiam disso. Jamukyu estava no meio da ameaça de Aryun. Aryun viu isso como uma chance e disse: "Sim, senhor. Este homem é Cook. Uk. Mais uma palavra. E você morre." Quando a espada foi empurrada para mais perto de seu pescoço, ele não conseguia mais falar. Moilva enviou um olhar para Mumu a esta vista. O que eles estavam vendo era bem diferente do que eles esperavam. Airian, que seguia a Ryun, acabou assim porque eles tinham apontado para ele. Deve ser porque ele percebeu que você não era o verdadeiro senhor de que estavam falando. Então não há mais necessidade de agir. Certo. Afinal, a Ryun ou aquele cara deve ter reconhecido que você não é o verdadeiro. É bom que eu não precise mais agir. Mesmo assim, nunca sabemos. Vamos olhar para a situação e julgar. Situação. Bem, o que mais queremos saber é o que é essa placa de Jade e como ela se relaciona com seus pais. Sim. Então, seria melhor ir devagar. Tudo bem. Foi o que foi dito. Mas essa atmosfera era mais estranha do que eles pensavam. Ela não conseguia entender por que Jamukyu estava tentando matar Ryun. Mas ela podia adivinhar uma coisa. Mesmo que estejam do mesmo lado, não confiam um no outro. Mas era difícil julgar a situação apenas por isso. Moilva abriu a boca e decidiu lançar as bases para Mumu. Não é desrespeitoso com a pessoa que será o senhor ameaçar Ryun, que foi enviado por suas ordens. Agir de novo. Jin Yuki mordeu a língua nessa atuação improvisada. Mas Moilva era melhor nesse tipo de truque. Todo o cenário foi ambientado sobre a vida e a morte de Airian, além de expressar que eles ainda tinham confiança em Aryun. Ao falar assim, Aryun estará do lado deles. Isso vai funcionar. Jin Yuki olhou para Jamukyu. Ao contrário de antes, ele estava sem expressão. Ele sempre leu livros com o rosto aparentemente perdido em pensamentos profundos. Então Jamukyu abriu a boca. É o que estou dizendo. Se ele é o dono da placa de Jade, ele deve dar atenção ao grande esquema das coisas. Por que se preocupar com outras coisas? Moilva balançou a cabeça com aquelas palavras. E a conversa continuou. O homem parecia chateado porque as ações de Mumu haviam arruinado seus planos. Com o que eu respondo? Ela ficou um pouco chocada.
Mumu acabou arruinando a maioria de seus planos. Era difícil encontrar uma desculpa. Moilva olhou para Mumu, pedindo-lhe que não falasse. Funcionou bem da última vez. Mas agora dois inimigos estavam aqui. Então ela teve que ter cuidado ao tecer as mentiras. Então, ela havia pedido algo a ele com antecedência. Este é o sinal. Ver seus lábios sendo lambidos significava que havia algo que precisava ser dito. No entanto, desta vez, Mumu estava se mantendo calmo. Jamukio empurrou a espada ainda mais para o pescoço de Arrium e disse: Se você não responder, seu servo fiel morre aqui. Moilva mordeu o lábio, fazendo Jinhyuk dar um passo à frente. Você acha que tirar a vida de Arrium salvará a do Sênior? Com essas palavras, os olhos de Jamukio se estreitaram. Bom trabalho. Moilva achou que era melhor sair forte. Certo. Se você não deixar Arrium ir, você terá que se preparar para lutar. Moilva acrescentou e Jamukio bufou. Então, estou pronto para morrer a qualquer momento. Se for preciso. Mas não sei se vocês estão preparados para isso. O quê? Filha de Moyun. Moilva. Filho do Isakjon. E o Yupkyun. São pessoas que têm tanto a perder. Tantas fraquezas. Em suas palavras, as expressões de Jinhyuk e Moilva ficaram duras. Porque sabiam o que Jamukyo queria dizer. Isso era uma ameaça para eles. E Jamukyo continuou. Se eu morrer, as pessoas que me enviaram vão matar seus pais e mães e seus outros irmãos também. Você! Moilva não conseguiu conter sua raiva. Apontou para Jamukyo e gritou. Jinhyuk não pôde deixar de ficar um pouco chocado também com o que foi dito. Apertar. Como você pode agir assim? Agir assim? O que você quer dizer? Atacar a fraqueza do inimigo é a estratégia mais básica para vencer a guerra. Apertar. Mumu cerrou a mão, enquanto agia como Moilva pediu. Ele decidiu conter suas palavras. Mas ele não suportava ter sua família ameaçada assim. Jamukyo então disse a Mumu. Recomendo que não se mexam. Aviso com antecedência que, mesmo que você tenha a placa de Jade, eu não o considero meu senhor. Tão irritante. Jinhyuk ficou chocado com a expressão de Mumu, que havia perdido seu sorriso habitual. Ele tinha visto esse rosto em Mumu apenas uma vez até agora. Na época, Jinhyuk estava com problemas devido ao pó que Arrium jogou. Calma. Jinhyuk tentou acalmá-lo apressadamente. Se ele perdesse a calma em uma situação em que reféns estavam envolvidos, as coisas dariam errado. Sentindo a raiva de Mumu, Jamukyo sorriu. Parece que funciona. Neste momento, se você não parar, eu vou quebrar a cintura. Você com certeza está confiante demais em suas habilidades. Eu estou. Mumu queria quebrar a cintura de Jamukyo imediatamente. Mas Jamukyo controlou a situação. Parece que você ainda não está julgando a situação corretamente. Apesar de seus subordinados estarem aqui. O que você vai fazer? Ué.
Você é do mesmo sangue. A pessoa que se tornará o Senhor. E você tem um olhar semelhante. Em breve. O descendente da seita Sangue Fantasma das 8 famílias do mal conquistará a filha da família Tang. Sou. Certo. Tang sou. Você parece muito próxima dessa garota. A expressão de Mumu ficou fria com aquelas palavras. Esse homem havia ameaçado não apenas seu pai, mas também o pai de Moyuva. E agora até mesmo Tang Sou. De quem ele era próximo? Os músculos de Mumu se expandiram com raiva. Mumu! Moyuva gritou para Mumu, que não foi capaz de manter sua calma. Se ele ficar muito animado agora, eles podem perder informações preciosas. Merda! Moyuva balançou a cabeça. As coisas estavam indo mal. Não importava se a Ryun fosse morto. O que importava era que suas famílias fossem alvejadas. Pense! Temos que encontrar uma maneira de extrair algumas informações. Tinha que haver algo que eles pudessem obter das palavras do cara. Depois, lembrou-se de uma coisa. Mesmo sangue. Se ele estava falando de outro senhor, deve ser Kang Mui. E agora ele estava dizendo que ele e Mumu eram a mesma coisa. Então isso significa que Mumu era irmão de Kang Mui. Por que tudo soa tão extremo? Ela não entendeu. Mumu era irmão de Kang Mui e dono da placa de Jade. Eles não deveriam ser educados um com o outro. Primeiro, ela tinha que fazer alguma coisa. Então Moyuva disse. Sim. Acalme-se um pouco. A pessoa que se tornará seu senhor está aqui. Ele receberá serviço de você e das seitas no futuro. Você não está passando dos limites. Limites, você está dizendo isso agora? Sim. Com as palavras de Moyuva, Jamukyun gritou. Não foram vocês que cruzaram a linha primeiro. Por mais que ele queira cobiçar a posição do senhor, ele jogou um plano com 17 anos de preparação no lixo. Quem cruzou a linha então? 17 anos. Com as palavras de Jamukyun, as expressões de Moyuva e Jin Yuki endureceram. Eles esperavam que aquelas palavras não estivessem certas. No entanto, as coisas foram ficando mais claras com a menção de 17 anos de planejamento. Forças do mal. 17 anos foi o tempo que a hegemonia dominante das forças do mal havia sido derrotada. Admitir uma linha do tempo semelhante para todo o plano significava que eles estavam revelando sua identidade. Então, Mumu deve ser de lá. Estava claro que Mumu havia nascido em uma família dentro das forças do mal. Mas isso não era um problema para eles. Jamukyun estava irritado porque a pessoa que ele estava servindo estava em perigo. A razão pela qual ele foi capaz de sair assim foi que ele sabia que Mumu não era normal. Ele precisa ser acalmado. Agora. Para enganar o cara, eles tinham que ter calma. Moyuva, que estava preocupada, disse. Então, o que você vai fazer? Você está dizendo que vai se preparar para essa grande mudança você mesmo. E depois lutar contra nós também. Jamukyun bufou com aquelas palavras e falou enquanto olhava para Mumu. Bem, eu vou te dar uma chance. Se você não quer perder seus preciosos, você deve fazer uma coisa.
O que você está dizendo? A pergunta de Mumu. Jamukyun disse. Vá até o diretor e diga a eles que ele. Não. Kang Mui não é o culpado. Mas você e Hong Hee-ryun mataram esse cara juntos. O quê? Desta vez. Jin Yuki ficou irritado com essas palavras ridículas. Que fizeram Jamukyun rir e dizer. Não tem como desfazer tudo isso. Ninguém reconhecerá essa pessoa como o senhor enquanto você tiver perturbado o plano. Então. Você vai fazer isso. Não. Estou lhe dando a chance de fazer um sacrifício nobre pelos tempos maiores que virão. Ah. Moilva odiava isso. No final. Eles estavam pedindo a Mumu para fazer o sacrifício e desistir de sua posição como senhor. E se ele não fizesse isso? Sua família e amigos seriam mortos. Então isso era um dilema. Merda. Jin Yuki tinha os mesmos sentimentos que ela. Nesse momento. Ambos compartilharam as mesmas emoções. Mumu inconscientemente tentou trazer sua mão esquerda para a faixa em sua mão direita. Parem! Jamukyun gritou enquanto balançava a cabeça. Se você tocar esses itens em suas mãos, eu vou matar esse cara. Independentemente da oferta que você receber. Jamukyun o avisou e fez Mumu parar. Vendo que Jamukyun riu amargamente. Parecia que o mestre Samuel estava certo. Esse item havia sido usado para atrapalhar seus planos. Se isso não funcionar, neutralize-o. Se os tirarmos ou os tornarmos inutilizáveis, ele não poderá usar o poder como antes. E chegou a hora. Ele poderia derrubar Mumu sem esforço se esses itens fossem retirados. Moilva. Tire os itens do pulso do seu senhor. O quê? Você não me ouviu. Remova eles. Agora mesmo. Moilva ficou um pouco confusa com isso. Ele estava fazendo isso de verdade. Tira essas coisas. Agora mesmo. Moilva ficou intrigada com as palavras de Jamukyun. Quando ela ouviu gritar para Mumu não tocá-los, ela percebeu que ele sabia sobre os itens nos pulsos de Mumu. Mas o que ele quis dizer ao dizer a ela para removê-los? Mas, se Moilva fizer qualquer coisa além de tirá-los, esteja preparado. Moilva percebeu que aquele homem tinha entendido mal alguma coisa. Ele parecia pensar que a força de Mumu vinha dos itens em seus pulsos. Moilva clicou sua língua. Se não fosse a situação do refém, já poderíamos ter nos livrado dele. Foi um pouco lamentável. Bom. Ele quer as faixas fora. Né? Então Moilva se aproximou de Mumu e perguntou. Como faço para abri-los? Vire para o último número. E ele abre. Com as palavras de Mumu. Moilva assentiu e moveu o mostrador. Solte-o dos dois pulsos ao mesmo tempo. Cara. Ele era chato. Moilva disse. Em seguida. Você vai me dizer para soltar os tornozelos dele também. Tornozelos. Com essas palavras. Jamukyun franziu a testa. Pelo que ouviu, Mumu só tinha itens nos pulsos. Mas não foi só isso. Tanta sorte. Jamukyun sorriu. Ele ouviu que essa garota era inteligente. Mas ela acabou sendo estúpida. Para divulgar sua melhor vantagem para ele assim. Ah.
Moilva ofegou como se percebesse que havia cometido um erro. Isso fez com que Jamukhyum percebesse seu erro com certeza enquanto sorria. Menina boba! E o Jinyuki? Solte os que estão nos tornozelos ao mesmo tempo. Por que se preocupar em falar dos tornozelos? Jinyuki não disse muito. Ele sabia que essas coisas não eram algo que aumentava a força de Mumu. Mas sim a selava. Além disso, havia um refém com o oponente. Então ter que revelar o verdadeiro poder de Mumu apenas aumentaria sua cautela. Para que ele não pudesse descobrir o que estava acontecendo. O que eu faço? Preciso encontrar uma saída. Em vez disso, ele teve que encontrar uma maneira de superar a situação. Caso contrário, seus pais morreriam. Tak. Conforme orientado. Jinyuki colocou as mãos nas faixas ao redor dos tornozelos de Mumu. Da mesma forma, Moilva pegou simultaneamente as pulseiras em ambos os pulsos de Mumu. E Jamukhyum disse: tirá-los ao mesmo tempo. Jinyuki e Moilva viraram todos os mostradores ao mesmo tempo. Os números viraram de 8 para 5. Eventualmente para 1. E depois abriram. Algum tempo foi necessário, pois os mostradores só se moviam um número de cada vez. Tinha sido apenas um braço no passado. Mas agora Mumu teria todos os seus membros liberados. Clique! Logo, as faixas foram removidas dos pulsos e tornozelos de Mumu. Olhando para isso, Jamukhyum sorriu. Foi então. JJKKK. As roupas superiores e inferiores de Mumu começaram a rasgar. Seu corpo ficou tão ampliado que quase chegou ao teto. O que é isso? Mas a mudança estava apenas começando. O vapor estava sendo liberado do corpo de Mumu. Seus músculos começaram a se contrair e depois viraram de vermelho para preto. Jamukhyum franziu a testa para a estranha mudança que estava acontecendo à sua frente. Por que isso aconteceu depois que as faixas foram removidas? Jinyuki e Moilva ficaram chocados com essa mudança em Mumu e começaram a recuar. Ué! O corpo de Mumu, que havia tocado o teto, começou a encolher. Era como se seu corpo estivesse se comprimindo para se adaptar a uma mudança que acontecia em seu corpo. O que? Todos os músculos do corpo de Mumu se comprimiram, devolvendo sua forma ao normal. O que parecia estranho após a transformação que havia sofrido. O chão sob o pé de Mumu rachou e o salão começou a tremer. E daí? O prédio. Todos ficaram chocados com isso. Eles não perceberam que não era apenas o prédio tremendo, mas todo o terreno em que estava. Mas o tremor não durou muito. Svi. O vapor do corpo de Mumu começou a se dissipar. E sua pele voltou ao normal de sua sombra enegrecida. Logo, ele estava de volta ao seu tom de pele normal. A diferença era que seu corpo parecia muito mais tonificado agora. Como se seus músculos estivessem fixos em uma forma definida. Mas Jamukhyum, que estava olhando para isso, ficou pálido. Não. Seus olhos se encheram de medo. A mão que segurava sua espada tremia e ele não conseguia detê-la. Isso! O que é isso? Todos os sentidos de seu corpo lhe diziam para correr. Em outras palavras,
A existência diante dele era um monstro além da compreensão humana. E ele sentiu uma força opressora cair sobre ele. Não bastava apenas sentir isso. Uka. A Terra-1. Preso no meio. Estava coberto de suor frio. Era tão difícil respirar que ele estava ofegante. Isso também aconteceu com Jin-Yuki e Moyuva, que estavam por perto. O que? Ele é humano. Parecia uma existência completamente diferente. Era como se a pessoa que estava ali só tivesse o corpo de um humano. Mas tudo dentro fosse uma existência de fora deste mundo. Mumu, por outro lado, sentia-se diferente. Ah! Um sentimento de liberdade que não pode ser comparado a nada. Uma vez que ele foi libertado das faixas que estavam em seu corpo, parecia que ele tinha escapado de uma concha. Com esse sentimento, sentia-se como se pudesse fazer qualquer coisa. Não. Seus sentidos estavam lhe dizendo a verdade. Isso não pode ser comparado a quando o mostrador é reduzido para 1. Era diferente disso. Era como se ele tivesse entrado em um nível diferente. Todas as sensações que tocavam sua pele o faziam se sentir liberado. Essas sensações eram diferentes de quando ele tinha as faixas ligadas. E agora parecia que ele estava olhando para o mundo com outros olhos. Os olhos de Mumu brilhavam agora. Ele percebeu isso plenamente. Ele podia até ver a energia fluindo dentro dos corpos de Moyuva, Jin-Yuki, Jamuki-1 e Ari-1, que estava por perto. E mais chocante. O que foi isso? Um terremoto. O chão simplesmente tremeu. Mesmo quando o mostrador tinha sido reduzido para 1. Ele podia ouvir vozes de longe. Mas agora, os sons estavam colidindo de maneira complexa. Parecia que tudo ao seu redor estava sendo levado em sua mente. Ele podia compreender as ações dos que estavam próximos. Como agiam. Se moviam. Tudo. Interessante. Ele podia sentir tudo. Ao ver Mumu neste estado, Jamuki mordeu seu lábio com tanta força que o sangue fluiu. Era uma forma de autoajuda para garantir que ele não perdesse a cabeça. No entanto, o tremor não parava. Nunca fiz nada parecido antes. A seita sangue demoníaco era uma seita que era conhecida por fazer os atos mais hediondos. Mas agora, ele estava sentindo uma pressão que só podia ser sentida na face do Senhor. No entanto, foi diferente. Era como se ele tivesse tocado em algo que não deveria ser tocado. Como eu poderia cometer esse erro? O olhar de Jamuki-1 se moveu para as faixas no chão. Mestre Samuel tinha lhe dado a informação errada. Essas peças não aumentavam a força desse monstro. O que eu fiz? Ele desencadeou algo que não deveria ter. Ele queria dizer a eles para colocar as faixas de volta. Mas seus lábios não se moviam. Mumu então olhou para seus lados, fazendo com que todos se perguntassem o motivo. Mumu inclinou-se e rolou o dedo indicador e médio. Os músculos do braço direito incharam para uma ação tão curta. O que ele está fazendo? Ele então passou o dedo para o oeste e... Pontada! Kang! A parede do salão foi perfurada por algo, criando um som alto e um buraco menor que um punho. No entanto, não era apenas um simples buraco na parede. Pelo buraco,
Eles podiam ver tudo do lado de fora. Quem você disse que pegaria? O. O. Em. Maldita puta. Ela escondeu isso. O rapaz de 18 anos, com o rosto esfarrapado, olhou para alguém com uma expressão que mostrava o absurdo dessa situação. Ele era um descendente da seita Sangue Fantasma. E sua seita era conhecida por ser especialista quando se tratava de defender seus corpos. Foi por isso que Jamuk-un lhes deu uma missão. Tang Sou foi tingida em uma aura roxa brilhante de cima para baixo. Esse fenômeno aconteceu quando todos os pontos de veneno de corpo inteiro foram liberados. Manju, a pessoa que atacava Sou, também foi usado para envenenar. No entanto, suas capacidades diferiam como Tang Sou tinha um corpo que incorporava o veneno da família Tang desde uma idade jovem. Família Sichuan Tang. Aquelas pessoas mais. Como eles esconderam um monstro desses dentro deles? Manju mordeu a língua. Lutar com veneno não era mais possível. Esta era agora uma luta adequada. Manju tomou uma posição. E Tang Sou também. Mulher. Mesmo se você estiver acostumada com venenos, isso não será fácil para você. Um pouco de descuido, e sua vida está perdida. Antes mesmo que suas palavras pudessem terminar, Manju virou a cabeça para a fonte do som irritante. Nesse exato momento, um buraco foi feito em uma árvore próxima. Colisão. Um buraco do tamanho de um punho foi perfurado e continuou através da cabeça de Manju. Baque. Com um buraco do tamanho de um punho na cabeça. Não havia chance de Manju sobreviver quando seu cadáver caiu no chão. O que foi isso? Tang Sou ficou muito chocada com essa visão repentina. Enquanto isso, a força por trás do buraco continuava perfurando outras árvores em linha reta, aumentando ainda mais o choque de Tang Sou. No portão leste da academia, um homem vestido como um guarda olhou ao redor para os rostos chocados dos guerreiros ao seu redor. Maldito vice-diretor! Estes eram os guerreiros do vice-diretor. Naturalmente, uma pessoa tentou fugir, mas não esperava que as pessoas ficassem em guarda. Eles estavam lá devido às ordens dadas pelo vice-diretor para impedir que alguém saísse da academia sem autorização prévia. Naturalmente, o homem foi perseguido e atacado. Preciso cumprir o pedido rapidamente. Para completar as ordens feitas pelos descendentes da seita Sangue Demoníaco, ele teve que deixar a academia e capturar Moyun e Yupkyun. Ele não pode ser capturado assim. Mas então o agente número 4 chamou. Entregue-se já. Ao ouvir isso, o homem bufou. Não haja arrogante comigo. No mínimo. Mesmo que demore tempo, eu posso lidar com você. Nesse momento, apareceu um buraco na cabeça do homem. O número 4, que tentava capturá-lo para obter informações, não conseguiu esconder o choque. Mumu baixou lentamente a mão. Feito. Feito. Todos ali eram incapazes de compreender o que Mumu queria dizer. O que ele fez agora? O que ele quis dizer com dizer feito depois de fazer um buraco na parede? Mumu virou-se para falar com os intrigados Jin Yuki e Moyuva. Matei os dois. Agora está tudo bem. De que diabos ele estava falando?
Essa era a pergunta em seus rostos enquanto olhavam para Mumu. Por outro lado, Jamukyun, que entendeu, ficou chocado. Isso era mesmo possível. Os dois estão mortos. Agora está tudo bem. De jeito nenhum. Jamukyun não pôde deixar de ficar chocado com as palavras de Mumu. Eles ainda estavam dentro do salão. Claro. Ele também havia detectado a presença daqueles além do muro daqui. No entanto, isso foi algo diferente do que Mumu disse e supostamente fez. Algumas paredes. Distância. Numerosos obstáculos. E as pessoas eram o maior problema. Ele superou tudo isso e conseguiu derrubar alvos específicos. Como ele poderia detectar a diferença na presença? Esse homem era realmente humano. Ele tinha ouvido falar de tais seres em Murim. Mas Mumu tinha apenas 17 anos. Sangue. Os olhos de Jamukyun tremeram. Essa pessoa poderia nascer apenas com o sangue daquela pessoa. Todos aqueles com a placa de Jade tinham um talento extraordinário. No entanto, Mumu era totalmente diferente daqueles que também compartilhavam seu sangue. De repente, em sua mente, as palavras de seu líder de seita vieram à mente. Você sabe o que é um predador? Não é um animal que preda outros animais. Certo. Isso está correto. Os predadores nascem com ferocidade e força para predar. Eu sei o que você quer dizer. A atitude de tal predador. Eu vejo. Ué. Os predadores reais não são nutridos, mas são completados através do aperfeiçoamento. O que é isso? Um predador é assim desde que nasceu. Eles são exatamente assim. Naquela época, ele não conseguia entender o que seu líder de seita estava dizendo. Ele pensou nisso como simplesmente um sinal para ser leal àqueles que tinham o sangue daquela pessoa. Jamukyun acreditava que não havia um verdadeiro ou absoluto mais forte no mundo. Tudo tinha suas compatibilidades. E o forte acabaria caindo. Não tinha acontecido o mesmo repetidamente na história. Os 4 grandes seres não entraram em colapso para dar origem a outra era. Então ele pensou que tudo mudaria e estava convencido de que somente quando a força e a ferocidade estivessem unidas ele seria capaz de subjugar tudo. Mas o que significa essa força? Essa visão quebrou sua vontade com o puro absurdo dela. Isso não é algo que possa ser tratado. A mão segurando a espada contra o pescoço de Arium relaxou. Ele havia decidido por um senhor. Mas agora esse homem estava parecendo o verdadeiro senhor para ele. Foi então. Ah! Mumu respirou fundo e inchou suas bochechas como um balão. Nesse momento, a lâmina que ele segurava na mão quebrou em duas com um estrondo alto. Todos arregalaram os olhos diante disso. Isso foi ainda mais absurdo. Isso é uma loucura. Até Arium, que teve sua vida salva graças a isso, ficou chocado. A técnica de usar agulhas escondidas na boca era algo frequentemente usado por assassinos. Mas Mumu tinha usado apenas ar para quebrar uma espada. Ele não é um humano. Ele ficou sem palavras e foi difícil até mesmo abrir a boca. E então Mumu disse: O que mais você preparou? Está ficando chato. Então vamos conversar. Clac! Jamukyun soltou a espada quebrada. Gotejar. Não. Quando a espada quebrou, ele podia sentir a palma da mão segurando a alça perder a força para se segurar.
Isso não era algo que a técnica de um assassino poderia trazer. Jamukyun caiu imediatamente no chão. Jamukyun, da seita Sangue Demoníaco. Cumprimenta o senhor. Veja essa mudança. Muilva clicou sua língua nisso. É claro que, se vissem algo tão chocante e milagroso como isso, qualquer pessoa com vontade de viver faria o mesmo. Naquele momento, Ryun, que conseguiu escapar da porta da morte, também se curvou. Ryun do Vale Branco saúda o verdadeiro senhor. Quahaha. Eu sabia que você se curvaria a ele. Ryun riu, olhando para Jamukyun. Ver esse homem arrogante se curvar à força de Mumu foi refrescante. Ver como ele agia com arrogância e agora se curvava para se manter vivo parecia refrescante. Mas ele será perdoado. Ele ameaçou a pessoa que se tornaria o senhor. Ele não tinha certeza se tais atos seriam perdoados. Jamukyun então abriu a boca. Cometi um pecado indescritível contra o meu senhor. Por isso pagarei com a minha vida. Ryun franziu a testa para suas palavras. Foi essa a sua tentativa de viver? Implorar oferecendo sua vida. Parece que ele está colocando seu cérebro para trabalhar. E Mumu abriu a boca. Espero que respondam as minhas perguntas a partir de agora. Se não... Pontada. Estrondo. Mumu passou outro dedo no chão ao lado de Jamukyun, fazendo com que um buraco fosse perfurado. O suor frio escorria da testa de Jamukyun. Jamukyun limpou o suor e disse: Por favor, me dê a ordem. Ryun. Sim. Quando de repente foi chamado. Ryun respondeu com uma voz aguda. Se ele mentir, me diga imediatamente. Eu farei o que você ordenou. Diante dessas palavras, Ryun não conseguiu esconder suas intenções. As coisas mudaram completamente. Era alguém que tinha sido capturado por causa de um mal-entendido. Mas agora será ele quem terá poder. Mumu puxou algo de sua cintura cuidadosamente e perguntou: Você sabe o que isso significa? Jamukyun levantou a cabeça e franziu a testa, olhando para as duas placas de jade na mão de Mumu. Mumu. Era o mesmo caractere. E ficou perplexo. O que é esse caractere na parte de trás da placa de jade? No início, Ryun pensava que apenas um existia. Então era natural ficar chocado com dois existindo. Então é o nome verdadeiro deles e não um nome falso. Foi a primeira vez que ele soube que o nome na placa era o nome verdadeiro deles. Por outro lado, Jamukyun tinha outros pensamentos. Foi por causa de Mumu. Especialmente o segundo caractere Mu, que era um caractere em chinês que significava nada. O que é isso? Ele não se lembrava de ter ouvido falar sobre isso. Não. Havia 4 donos das placas de jade que ele conhecia. Esses 4 foram os únicos sobreviventes das linhagens de 17 anos atrás. Mas para eles... Estrondo! Outro buraco foi feito na frente dele. Preciso da resposta imediatamente. Nem pense em dizer outra coisa. Isso. A partir de agora. Se você não responder imediatamente, eu vou mirar em você. Boa. Com a atitude de Mumu, Muilva torceu por ele. Uma resposta tardia poderia significar que o respondedor estava pensando em decorar a verdade com mentiras.
Aplicar pressão neste cenário foi bom e ficou provado como Jamukyun falou imediatamente. O senhor deve conhecer o significado melhor do que eu. Como posso entender o verdadeiro significado da pergunta? Estou perguntando porque não sei. Você é honesto demais. Moilva clicou a língua nas palavras honestas de Mumu. Mas, ao contrário de suas preocupações, Jamukyun temia perder a vida. Ele não conseguia nem pensar em maneiras de sair dessa. Eu não sei tudo. Mas vou contar o que sei. Sei que os que têm a placa de Jade são aqueles que herdaram o sangue dele. Sangue. Mumu inclinou a cabeça e perguntou. O fato de compartilharmos o mesmo sangue significa que somos irmãos. Na pergunta de Mumu, Jamukyun fez uma pausa. Algo parecia estranho. Se ele era o dono da placa, ele deveria saber disso por padrão. Então por que fazer essa pergunta? Nesse momento, o braço esquerdo de Jamukyun foi arrancado. E uma tremenda dor surgiu, fazendo-o gritar. Quack! Moilva ficou assustada com a visão. Ela não achava que Mumu realmente faria isso apenas por causa de uma resposta tardia. Ele é implacável. Moilva mordeu a língua. Normalmente, as pessoas tinham uma mudança de expressão quando faziam algo assim. Mas Mumu parecia sem expressão. Tê-lo como inimigo será realmente assustador. Foi tão doloroso que parecia assustador que Mumu nem tivesse uma mudança de expressão. Não houve simpatia. Isso porque Jamukyun ameaçou a vida de seu pai e de seu pai. Quack! Jamukyun gemia de dor, apesar de cobrir a boca. Ele rapidamente parou o sangramento selando os pontos de sangue lá e então disse. Meio-irmãos. Meio-irmãos. Sim. Só sei que ele deu a placa de Jade como prova disso. Nessas palavras de Jamukyun, Mumu teve uma pergunta respondida. Havia apenas um pai. E Kang Mui era um meio-irmão nascido do ventre de outra mulher. De qualquer forma, ainda eram irmãos. Mas a expressão de Mumu escureceu. Mumu. Jin Yuki olhou para Mumu com uma expressão triste. A primeira vez que seu irmão recebeu uma dica sobre o segredo de seu nascimento. Era a coisa menos esperada que qualquer criança queria saber. Mumu então abriu a boca novamente. Então há outros irmãos além do Mui Sênior. Desta vez, a resposta veio imediatamente. Sim. Quantos? Até onde sei. São 5. Mas sei que o jovem mestre Muzan perdeu a vida durante a guerra há 17 anos. Muzan. Seu nome era Muzan. Pelo que eu sei. Mumu inclinou a cabeça para aquelas palavras e perguntou. O nome Muzan significa que é como o terceiro Mu. San significa 3. Entendo que seja assim. Moilva pensou na resposta de Jamukyun. Então ele adicionou um número aos seus filhos. Como Mu e depois 1, 2, 3. Então por que Mumu não tem número? Ela ficou intrigada. Mas Mumu perguntou. Então há Muil, Muan e Musa, Mufur. Sim. Mumu então perguntou imediatamente. Então por que meu nome não é Mu, Mu5? Na pergunta de Mumu,
Jamukyun fez uma pausa e depois falou apressadamente, com medo de que Mumu o atingisse novamente. Peço desculpas. Meu senhor. Mu. Ué. Mumu franziu a testa a essas palavras. O que é isto? Segundo ele, havia 5 irmãos e um morreu há 17 anos. E se fossem 5? Ele tinha que ser incluído. Mas o que foi isso? Jamukyun falou cautelosamente. Eu nunca vi Mu. Mas sei que Muil está realmente no Palácio Imperial. O quê? Com essas palavras, Jin Yuki e Muilva ficaram chocados. Então essas pessoas não dependem apenas de arruinar a academia. Mas o Palácio Imperial também. Mumu perguntou. Então não são apenas 5 crianças. Mesmo que eu pertença à seita. Não sei o motivo disso. Tudo o que sei é que possuir a placa de Jade significa que você é do sangue dele. Você fica falando dele. Quem é essa pessoa? Mumu não aguentou mais e fez a pergunta inevitável. Não fazia sentido falar sobre as crianças sem conhecer o pai. Mas essa pergunta fez Jamukyun e até a Ryun parecerem chocados. Ele não o conhece. O dono da placa de Jade não conhece essa pessoa. Eles estavam confusos. Você está atrasado em responder. Mumu estava prestes a piscar novamente. E Jamukyun não se incomodou em pensar. Ele é o líder da hegemonia dominante do Deus marcial do Sangue Supremo. Assim que essas palavras foram ditas, Jin Yuki e Muilva ficaram chocados. Por um momento, duvidaram de seus ouvidos. Ele foi chamado de senhor. Então eles adivinharam que o pai de Mumu era alguém importante nas forças do mal. Mas a surpresa não foi diminuída com a notícia de que o pai biológico de Mumu era o grande demônio. O homem que havia causado a guerra há 17 anos. Como pode isso? Isso é uma bagunça. Esta era, de fato, uma informação que viraria todo o Morim de cabeça para baixo.